Olá, tudo bem com você? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente continuar nossas aulas focadas nos vestibulares, mas, né, aqueles todos interessados, amantes da história, também estão convidados aí a participar, né, das nossas aulas, das nossas conversas, né? Mas lembrando sempre que a ideia é focar mais mesmo, né, no vestibular, para que você tenha um resultado bastante positivo, legal? E hoje nós vamos falar de um assunto que praticamente aparece todos os anos, que é a Revolução Industrial. Então, quando a gente fala daqueles portos seguros, né, esse é um deles, né? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, marcam então, né, o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Beleza? Eu queria, antes de mais nada, que você pensasse o seguinte: faz de conta que você vendesse sanduíche natural, tá? Não sei se você ainda está estudando ou não, mas também você pode, né, fazer essa simulação. Você estava lá na escola, seu cursinho, e você começa a vender, então, um sanduíche natural, tá? Só que aí você vai lá, né, no mercado, você compra a cenoura, a beterraba, né, sei lá, uma latinha de atum, o pão, né, de forma geralmente, que é usado. Aí você chega em casa, você faz os lanches e você vai começar a vender lá na sua escola, no seu cursinho. E aí você tem uma procura absurda, todo mundo quer o seu sanduíche, né? E aí você começa a não conseguir mais dar conta. Aí o que você vai fazer? Você vai contratar alguém para te ajudar, não é isso? Você não está mais dando conta. Então, veja, já tem aí um elemento novo. Antes não, você comprava, né, a matéria-prima, vamos chamar assim, você fazia o sanduíche, né, e você ia lá vender. Então, por que eu estou colocando, gente, essa situação? Essa seria, assim, é lógico, grosseiramente, né, só um recurso didático que eu estou usando, o que acontecia na época da Idade Média, ali, final da Idade Média. Tá? Se você assistiu às outras aulas, você vai lembrar, ou né, estudou no colégio, no cursinho, que ali, né, vamos colocar uma data, vai século XIII, começou, né, o sistema de corporações de ofício, ou seja, para atender aquele mercado, gente, aquele mercado muito restrito, né, de uma cidade, basicamente, uma cidade pequena. Então existiam as corporações de ofício, né, ou seja, por que eu fiz esse paralelo aí? Porque, olha, gente, o artesão, né, no caso, ele ia lá, né, ele tinha matéria-prima, ele, né, fazia, né, um sapato, uma roupa, etc. E ele vendia, né? Ou seja, ele detinha os três processos. Por isso que eu fiz essa comparação aí. Mas Aqui você vê uma gravura de uma corporação de ofício. Geralmente era composta por um mestre, um aprendiz, né, e o oficial. Muitas vezes membro da mesma família que passava hereditariamente sua profissão. Então, por exemplo, se fosse sapateiro, seu filho seria sapateiro e assim, né, sucessivamente. Predominou durante a Baixa Idade Média. então, o que aconteceu na corporação de ofício? Quando esse mercado começou a dar uma ampliada, eles já tiveram que contratar o jornaleiro, né? Que, como diz o nome, trabalhava por uma jornada. Então já existia um elemento novo. Então a corporação é típica já da cidade e desse mercado, né? Ainda, como eu disse, muito restrito. Terminou ali mais ou menos a Idade Média no século XV, legal? Então, como eu sempre falo para vocês, procure o seu porto seguro, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui, sugestões, mas você também tem que procurar o seu, tá? Eu acho que um bom, gente, porto seguro aí para a gente é 1500, né? Por exemplo, Cabral chegou no Brasil, aí você sabe que, né, paralelamente ali, um pouquinho antes, na verdade, mas, né, historicamente eu falo que é paralelo, o Colombo chegou na América. Então, com as grandes navegações no século XV, o comércio, né, passou a ser intercontinental. Nós temos aqui a primeira globalização. Então, a Europa vai trazer os escravos para comercializar na América, né? Tem o comércio direto entre a América e a Europa e assim por diante. Então, veja, pensando na Europa, então, houve uma ampliação do mercado ainda maior, quer dizer, saiu lá da cidade, né, foi para a Europa e depois para fora da Europa, foi para outro continente, para atravessar o Atlântico, um novo mercado que se abriu. Então, a gente já, na Europa, no caso, né, você continuava no sistema doméstico.
Observe essa imagem com atenção. O vestibular pode fazer isso com você. Você percebe, tem um homem trabalhando, mas tem uma criança, tem um cachorro, ou seja, essa ilustração representa ainda o sistema doméstico de produção. Havia separação, né? O dono da matéria-prima, o cara que vai fabricar, né? No caso, o artesão, e o que vai comercializar. Esse artesão, gente, ainda não é um operário, né? Ele não trabalha por salário. Geralmente era uma empreitada. Então o cara combinava com ele, olha, eu vou querer, por exemplo, sei lá, 50 camisas, né? E aí ele recebia, né, um valor por aquela mercadoria, entregava, né? Então ele não era ainda assalariado. Então vamos voltar àquela, né, recurso didático, como eu falei, que eu estava fazendo com você aí no começo, tá? Se você não precisa, melhor ainda, né? Mas aqui nós temos que, alunos estão em diversos níveis, então nós vamos começar, né, daquele que tem um pouquinho de dificuldade, depois a gente vai, como eu disse, para uma segunda parte da aula, e aí a gente vai já caminhando, já, né, com certos alicerces, não é isso? Para entender definitivamente esse assunto. Então, veja, como eu estava fazendo a brincadeira, você estava lá vendendo, né, esse sanduíche natural e houve uma demanda muito grande. Você começou a contratar pessoas e pagar ali, né, por uma jornada. Só que ampliou absurdamente, né? Cidade inteira, outros estados começaram a pedir o seu sanduíche. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sair de casa, né? Não basta mais você só dividir, né? Você antes estava dividindo as tarefas, mas agora nem isso mais é suficiente. Então você tem que sair da sua casa e ir para um outro local, né? Sua mãe está te expulsando lá, não, a cozinha é minha, né? Então, você vai ter que buscar um outro local. Então, veja, já houve então uma mudança fundamental, né? Não é mais doméstico. Por isso que eu falo, gente, os nomes, né, dão pistas preciosas. Doméstico, você está em casa ainda. Sistema Fabril não está mais. Então, nessa brincadeira nossa, você foi lá, alugou um galpão, sei lá, né? E aí vem uma outra mudança fundamental que define, tá? Que é a máquina. Você vai ter que inventar, gente, né? Vamos aí pensar o ralador automático, abridor automático de latinhas de atum, ou seja, você tem que ir. Aí veio a invenção para substituir o trabalho humano, para ser mais rápido ainda. Né? Você percebeu? Então aí é a transição, né, que nós estávamos falando né, da revolução industrial, então, porque aí, né, o burguês tem o seu local de trabalho, ele vai tirar aquele artesão, lembra? Desde as corporações que estavam em casa, passando pelo sistema doméstico, agora não. Ele sai de casa, né, e vai para a fábrica. Então, não tem mais o sistema doméstico, é o sistema fabril. E ele vai receber um salário, tá? Ele, né, ele não vai mais trabalhar como na época do sistema doméstico, por uma empreitada ou né, por aqueles produtos que ele produzia. Agora, não, ele vai receber um salário, seja, né, mensal, né, diário, mas é um salário, independe do que ele vai produzir. Legal? Aí fecha, né, esse nossa brincadeira aí, e aí vamos caminhar aí para agora uma história, né, da Inglaterra, mais especificamente, e assim por diante. Ao final da aula, espero que, como eu já disse, esteja bem claro tudo isso aí para vocês. Legal? Pessoal, tudo isso daí, eu vou colocar uma listinha, não se preocupa, tá? Eu vou colocar para vocês, olha, corporação de ofício, DX Assis Tempo, né, sistema Fabril e características, né, inclusive, e o sistema Fabril, mesma coisa, tá? Se preocupa com isso agora. Pega, como eu disse, por isso que eu estou dando esse exemplo, que, como eu disse no início, pode ser até meio banal, para você pegar a primeira ideia, tá? Depois nós vamos para uma segunda parte da aula, onde nós vamos dar características. Bom, outra coisa que eu acho que você que está aqui com certeza deve saber é que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, né? E se não lembrava, também a gente está aqui para fazer isso, legal? Então, veja, gente, vamos voltar um pouquinho atrás, né? Quando você estudou a Idade Média, qual que era a característica essencial, né, da Idade Média, do feudalismo? Haviam, como diz o nome, os feudos, não é isso? Que
A gente pode também, grosseiramente, comparar aí uma fazenda, não é isso? Um fazendão. E aí tinha lá o castelo do senhor feudal, os camponeses trabalhavam a terra, né? Trabalhava 3 dias para si, 3 dias para o senhor feudal, e resumindo era o seguinte, primeiro, né? Era uma atividade rural, né? Era no campo, não era escravo, nem era assalariado. O camponês trabalhava 3 dias para si, né? Ou seja, sustentar sua família, e 3 dias trabalhava para o senhor feudal. Então não havia, por exemplo, moeda. Só que, pessoal, o que aconteceu na Inglaterra? Na Inglaterra começou já um processo um pouquinho diferente do que acontecia na Europa continental. Tá? Os ingleses começaram a vender lã para a região de Flandres. Tá? Talvez você lembre até que foi uma das causas lá da guerra, né, dos 100 anos entre França e Inglaterra. Então veja, aí a Inglaterra começa a vender lã para Flandres. Aqui nesse mapa você pode observar a região de Flandres, que ficava no norte da França, né, próximo da Inglaterra. Então a Inglaterra comercializava essa lã e foi um importante comércio da Inglaterra na Baixa Idade Média e durante grande parte da Idade Moderna. Pessoal, isso é fundamental, né? Na Inglaterra, eles não vai ter, vamos dizer assim, pelo menos não foi muito longo, aquele feudalismo tradicional. Quer dizer, então, aquela imagem que nós temos da Idade Média, muito famosa, tá? Vou colocar aí para vocês verem. Essa imagem que aparece muito em livros didáticos, apostilas, né, e também já caiu em muitos vestibulares para análise, você tem um típico feudo, né? Ao fundo o castelo onde habitavam os nobres, né? E no primeiro plano o camponês. Então o castelo, né? E os camponeses trabalhando, você vai ter que substituir esse camponês pela ovelha. Aqui uma simpática ovelha para dar uma relaxadinha. Onde que se tira a lã da ovelha? Por isso que o Thomas Moros, né, famoso autor lá da Utopia, ele dizia, olha, a Inglaterra é um país estranho, onde as ovelhas devoram os homens. É lógico que é uma figura de linguagem, né? Uma metáfora, porque, veja, o camponês vai ser expulso do feudo, porque para o senhor feudal inglês é interessante que ele tenha rebanhos de ovelha e não camponeses, tá? Porque dá dinheiro vender lã. Então, veja, a Inglaterra vai ser, né, vai haver, vamos dizer, um chamado aburguesamento muito cedo da utilização da terra de forma mercantil e não feudal como persistiu na Europa, né, na França, até a Revolução Francesa ainda existiam relações feudais. Na Inglaterra não, muito cedo, né, esse processo, como eu disse, foi se transformando já. E aí eu faço uma pergunta para você. Para onde foi esse camponês? Esse camponês foi para a cidade, tá? Então, olha que interessante, pessoal. Inclusive, houve uma lei chamada Lei dos Cercamentos, tá? E aí é aquele exercício que eu sempre insisto aqui com vocês. Você está lá, vamos supor que você não lembrasse da Lei dos Cercamentos, tá? O que você vai fazer? Você vai desmembrar a palavra, né? Cercamento, ou seja, né? Onde que tem cerca? Só pode ser uma lei que diz respeito ao campo, né? O que é cercado? Então, daí a ideia, olha, se cerca, né, a terra, no caso ali o feudo, para a criação das ovelhas. A lei dos cercamentos foi adotada ainda na época do absolutismo inglês. E como nós, né, falamos, vai gerar o êxodo rural e uma disponibilidade de mão de obra mais à frente. Foi uma lei importante, cai bastante, tá? Nota aí com carinho, Lei dos Cercamentos. Ela vai permitir, então, que os camponeses, né, pudessem ser expulsos dos feudos. Esse capitalista que está percebendo que tem esse mercado se abrindo, vai começar a contratar esses camponeses, como eu disse, né, a preço muito baixo, né, um salário muito baixo. Os trabalhadores vão reagir, né, a essa situação. Um dos primeiros movimentos de reação a essa situação foi chamado de movimento ludista,
em referência a um dos líderes, Ned Ludd, ou quebradores de máquinas. Então, agora que nós fizemos esse trajeto, pessoal, eu queria ver se está claro para vocês, né? Então, você saiu lá de um sistema onde a pessoa, né, vamos supor, olha, eu sou artesão, eu vou lá, vamos supor que eu faço sapato, eu vou lá, eu compro couro, seja matéria-prima, e eu faço o sapato e eu vendo na corporação, tá? E isso foi quando? Baixa Idade Média. Começou a Idade Moderna, referência, descoberta da América, descoberta do Brasil, né? Houve ampliação do mercado, surgiu o sistema doméstico. Veja, o nome não deixa você esquecer. Doméstico, você ainda está em casa. Só que geralmente há já uma separação. Alguém traz a matéria-prima, né? Você faz e alguém vai comercializar. Então já tem 3 etapas separadas que antes eram juntas, certo? Então esse sistema doméstico, grosseiramente falando, vigorou durante a Idade Moderna, 15, 18, tá? Porque 18 é Revolução Industrial, não tem também como errar. E aí, no século, né, se aproximando do século 18, houve uma ampliação cada vez maior, né? E aí o sistema doméstico foi substituído pelo sistema fabril. O nome também não deixa errar. Sistema fabril está na fábrica. Então você, olha, quer um artesão, né? Você vai sair de casa, você vai para a fábrica. Você não vai mais ganhar, por exemplo, como eu falei, olha, eu produzi 50 camisas, eu quero X valor por elas. Não, agora você vai receber um salário. Tá? Esse salário, dependendo de você fabricar 1 ou 50 camisas, seu salário vai ser o mesmo. Tá? Você ganha, né, pelo dia que você trabalhou, pelo mês, enfim. Tá? Então, veja, olha a diferença. Você saiu de casa, né, você agora recebe um salário, é o surgimento da classe operária, tá? E aí você vai fazendo as associações. Se você tem a fábrica, você tem o dono dela. Como se chama o dono dela? Burguesia. Né? E quem trabalha nela? O operário. Então você tem as duas classes fundamentais do capitalismo: burguesia e operariado, burguesia e proletariado. Né? Aí com algumas nomenclaturas podem mudar, mas a lógica é essa, certo? Lá de mãos vazias. Você vai lá trabalhar numa máquina, né? Controlar uma máquina. Então, você não tem mais a ferramenta. Essa é uma mudança fundamental também. Sobre a divisão do trabalho, tem um filme muito famoso, né, do Charlie Chaplin, em tempos modernos, que os historiadores usam muito, né? Aquela linha de montagem. Não sei se você viu o filme. Se você não viu, seria legal dar uma olhadinha. Eu coloquei aqui uma foto, tá? Se você não viu o filme, e os que viram lembrar, o Charlie Chaplin está numa linha de montagem, ou seja, é como se, por exemplo, você trabalhasse numa fábrica de sapato, mas você não sabe fazer o sapato, você faz apenas uma etapa desse processo. Né, o começo, se não me engano, são uns 15, 20 minutos mais ou menos do início do filme, que aparece uma linha de montagem. Então o Charlie Chaplin está, né, só apertando um parafuso, e aí vem uma peça, dá uma paradinha, ele tem um tempinho para apertar, e assim sucessivamente, e ele acaba, né, pirando. Sempre lembrando, gente, que o filme é já do século XX, né? Você vai ver no filme, tem automóvel, não diz respeito àquela divisão lá, né, do comecinho da Revolução Industrial. Mas, de qualquer forma, né, essa questão da divisão, né, como exemplo, é bem interessante. Se você puder dar uma olhadinha, Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Legal? Essa charge, por exemplo, caiu justamente no Enem. Né? Então, os autores da charge, né, fizeram uma crítica a essa extrema divisão do trabalho, que foi, né, acentuada pela Revolução Industrial. Então, o personagem diz, né, vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, de forma irônica, né, os autores fizeram essa crítica. Não gosto da palavra pegadinha, né? É uma forma do examinador te cobrar. Ele só quer saber se você estudou direitinho, tá? A matéria-prima lá da época das corporações de ofício era a lã. Tá? Aí você tem que tomar cuidado. E a matéria-prima da Revolução Industrial é o algodão.
Tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Até porque, pessoal, como eu sempre falo, não vai decorar, né? Pensa na lógica. Um dos mercados que se abriu é o mercado brasileiro, o mercado na América Espanhola, por exemplo. São regiões, né, quentes, então não tem como fornecer lã, gente, roupas de lã, né, nessa região. Então, o algodão é que vai ser a matéria-prima da Revolução Industrial. Agora, por que a maioria dos historiadores, então, né, colocaram como Revolução Industrial? Né? Porque, veja, não atingiu só o setor fabril. Então, vamos pegar esse exemplo, né, que é o setor têxtil, foi o primeiro setor a se, né, mecanizar, etc. Então, você tem você está lá fazendo muito rápido, vamos supor, uma camiseta que você está usando, tá? Então, precisa do quê, gente? Do fio muito mais rapidamente. Então, o que aconteceu? Lá no campo, teve que aumentar a produção, né? E, num primeiro momento, no mínimo, uma colheita desse algodão. Então, houve a invenção da colheitadeira, colher mais rápido para ter matéria-prima. Essa lista aqui de invenções está bem simplificada, mas é o que nos importa, né? O nosso objetivo é que você perceba que uma invenção acabava, né, gerando a necessidade de outra. Então, se você está fazendo muito rápido, né, o tear, você vai precisar, né, da linha. Se você precisa tá fazendo rapidamente a linha, você precisa colher o algodão e assim sucessivamente. Outra coisa, essa matéria-prima tem que chegar mais rápido, ela é produzida lá no campo, tem que chegar na cidade. Então houve novidades no campo dos transportes, tá? Veio a ferrovia, então veja, né, quantas transformações, ela não atingiu só a cidade, né, a produção, mas ela atingiu o campo, né, e os transportes. Por isso que o conjunto dessas transformações, né, valeu o nome de Revolução Industrial. Outra característica muito marcante dessa primeira Revolução Industrial, quando você for dar uma olhadinha lá na lista das invenções, vocês vão perceber que a força motriz das máquinas era o vapor. Tá? Lá no século XIX, virá a eletricidade. Então, fica atento também a esse detalhe. É outra característica típica da primeira Revolução Industrial. Outra coisa, pessoal, que é muito questionada nas provas é a questão da produção da riqueza. O homem nunca tinha produzido tanta riqueza quanto, né, nesse momento. Tá? Se você pegar lá desde a pré-história até o século XVIII, o homem, né, não, como eu disse, não foi capaz de produzir tanta riqueza. Mas o que tem que ficar claro para vocês? Paralelamente a essa riqueza, havia uma miserabilidade muito grande. Existe um livro muito famoso, Os Miseráveis, né? Que depois também virou filme e tal, do Victor Hugo, né? Todo mundo aqui no Brasil chama de Victor Hugo. Nessa gravura aqui da época, você pode, né, observar como eram precárias as condições de vida dos trabalhadores. Então, habitavam esses galpões, né, sem higiene, né, precárias instalações, insalubres. Vocês estão vendo aí, né, dormindo lado a lado, várias famílias. Então, houve uma precariedade muito grande, né, das condições de vida dos trabalhadores na Revolução Industrial. Outra característica da primeira Revolução Industrial foi a ampla utilização do trabalho, né, tanto feminino quanto de crianças. Então, por, né, receberem menos, então os capitalistas contratavam essa mão de obra barata. Aqui eu fiz para você um pequeno resumo, né, das condições dos trabalhadores, então, nessa primeira fase da Revolução. Como eu disse, gente, sem férias, né, sem limitação da jornada de trabalho. Então, quer dizer, paralelamente à riqueza, né, você tem uma classe ali miserável que vai produzir essa riqueza, né, seus baixos salários, suas precárias condições de vida e assim por diante.
outro tema também muito cobrado aí nas provas. Então, como eu tinha comentado um pouquinho antes, né, no século XIX vão surgir outros movimentos, como o Trade Unions, que eram uma espécie de sindicato que vão reivindicar leis trabalhistas, tá? E o movimento cartista de 1830, que vai fazer então reivindicações por participação política. E nós vamos ter uma aula específica sobre a teoria, né, as teorias socialistas, né, já que são várias, vamos falar no plural, e nós vamos retomar, né, essa ideia da organização dos trabalhadores. Eu queria que você lembrasse também de uma coisa muito importante, as transformações políticas, porque, olha, nós já vemos, né, a gente vem fazendo esse exercício aí faz tempo, hein? Se você tem transformações econômicas, se você tem transformações sociais, você vai ter transformações políticas, tá? E aí eu queria que você puxasse a memória das aulas sobre as revoluções inglesas, lembra delas? 1688. Aí, se você fizer uma sugestão, você tem que pensar, olha, foi 100 anos antes, arredonda, né? Foi 100 anos antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um número fácil de memorizar. Você decora celulares muito mais complexos na balada, hein? Então, olha, 1789. Falei no início, você deve associar, né, a Revolução Francesa, porque para muitos ela é o maior símbolo político da, né, transformação, enquanto que a Revolução Industrial seria a maior transformação no nível econômico. Então você tem que associar as duas para facilitar a compreensão desse período histórico. Como eu estava dizendo, a Revolução Inglesa é 100 anos antes da Revolução Francesa, porque 100 anos antes a burguesia inglesa já estava suficientemente forte para limitar o poder do rei, tá? Então, a Revolução Puritana, né? Acho que você deve se lembrar, depois veio a Revolução, né, Gloriosa. Então vamos pegar a Gloriosa, porque isso você vai ver na aula específica sobre as revoluções inglesas, tá? Então, em 1688, né, o rei foi derrotado e a burguesia adotou um sistema chamado monarquia parlamentar, né? Como eu sempre falo para vocês, pessoal, analisa o que você está lendo. Olha, monarquia, o rei continua existindo, sim, mas parlamentar, ou seja, ele reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, né? Pelas mãos do primeiro-ministro, que é indicado pelo parlamento. Então, e esse parlamento ele é burguês, né? Ele é essencialmente burguês. O voto era censitário, só votavam, né, os proprietários. Então, né, você tem que pensar nisso, né? O poder está nas mãos da burguesia. Então, a burguesia cria leis que vão, né, tirando os entraves que, né, existiam na época do feudalismo e vai abrindo espaço para a Revolução Industrial. Então, olha, essa questão aqui eu queria fazer com você pelo seguinte. Você pode ser cobrado sobre as razões do pioneirismo inglês, né? Então, você tem que pensar que a Inglaterra, né, também vai derrotar os seus adversários ao longo da Idade Moderna em guerras, ou seja, né, o uso da força. Então, destacando aí a guerra contra a Espanha e contra a Holanda. Não se preocupe com essas guerras, elas são de pouca proporção e quando cobradas, geralmente, né, são cobradas como nós estamos fazendo aqui. Em relação ao Tratado de Methuen, foi um tratado conhecido como Panos e Vinhos, um tratado assinado entre Portugal e Espanha. Isso vai beneficiar muito, né, a manufatureira, né, a indústria manufatureira inglesa. Nós vamos falar disso quando falarmos do Brasil. O tráfico negreiro foi um tráfico, né, que vai render muitos lucros para a Inglaterra. A política dos cercamentos nós discutimos já nessa aula, né, assim como os aspectos políticos. Por isso eu queria aqui me deter mais nessa questão da mentalidade capitalista. Então, para muitos autores, o capitalismo, né,
se desenvolveu, entre outros aspectos, por essa religião, né, no caso calvinista, que, né, não via problema na atividade comercial, nas atividades lucrativas e assim por diante. Tá? Então teria sido um fator, né, cultural, né, no caso religioso, que favoreceu o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. E finalmente as grandes reservas de carvão e ferro que existiam na Inglaterra. Sempre lembrando que se não tivesse uma burguesia empreendedora para tirar essa riqueza do subsolo, né, não adiantaria nada ter essas reservas de carvão e ferro. Tudo bem? Olha, esse quadro comparativo entre a primeira e a segunda revolução industrial, nós vamos voltar a colocá-lo, né, quando a gente for discutir a segunda revolução industrial. Mas eu queria já que você começasse a, né, se familiarizar, porque os vestibulares fazem muito essa cobrança, a comparação entre a primeira e a segunda. Então, né, na primeira, que foi a aula de hoje, você percebeu, a industrialização estava restrita à Inglaterra, o liberalismo, né, prevaleceu, ou seja, a não intervenção do Estado na economia, a ideia, né, da livre concorrência, o vapor foi a força motriz, acho que ficou claro, né, o setor têxtil foi o primeiro a se mecanizar, e a matéria-prima era o ferro e o carvão nessa primeira fase. Pessoal, como a Revolução Industrial é um processo, né, gradual, não tem uma data muito precisa, mas os historiadores escolhem 1760, mais ou menos, como referência. Legal? Então é isso, essa é a que nós chamamos de primeira Revolução Industrial. Tá? No século XIX, nós vamos ter a segunda Revolução Industrial, uma outra aula, vamos voltar a falar sobre isso.